Gabriel, até pegando esse gancho do Joba, você acha que, assim como ele disse que você precisa desse teatro de grupo para ter bagagem para depois entregar o teatro entretenimento, digamos assim, aquele teatro de velocidade, né, de produção de alta exigência ali, de certa forma, daria para fazer um comparativo com área acadêmica e mercado de trabalho? Você também acha que às vezes falta um no outro? Responde isso e daí já provoca com alguma tagarelice aí o Joba na sequência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que estava ouvindo o Joba falar, e é mesmo os comentários do Dani antes, eu acho que é bem por aí. Eu acho que é aquilo que o Hegel chamava de paciência do conceito. Tem coisas que você precisa ter a paciência do conceito, que demanda tempo e que demanda uma espécie de trabalho que, às vezes, a dinâmica do debate público, por exemplo, não permite. Ou seja, aquele intelectual que está escrevendo toda semana no jornal, ele não tem tempo, eventualmente, para fazer o outro trabalho. Agora, é óbvio que ele vai ser tão melhor, eventualmente, colunista ou participante do debate público, quanto mais ele tiver a cancha do ponto de vista da paciência do conceito, do trabalho, vamos dizer assim, mais cauteloso. Tem uma coisa que, assim que a gente fechou que ia conversar contigo, foi a primeira coisa que eu queria ouvir de ti, que é o seguinte: você sabe que, pensando, por exemplo, na ópera, a ópera no século XIX foi a grande ideia da confluência das artes, ou seja, a ideia de obra de arte total, no sentido de que confluiriam a dança, o teatro, o canto e assim por diante. Dá para dizer, e isso com o Wagner lá, foi a ideia de que isso levaria a arte aos seus píncaros, né? Ou seja, o máximo e tal. Dá para dizer que, de certo modo, o musical é a obra de arte total do século XX e XXI? Eu acredito não, o musical ele parte da ópera. Ele tenta deixar a ópera mais divertida. Ele é o pop da ópera, né? É o pop da ópera. Tanto que o Old Broadway, que a gente chama, que são os espetáculos do primeiro momento da Broadway, são absolutamente operísticos. Inclusive na sua estrutura. A gente ainda chama um solo de uma personagem de área, tá? Então, a área da Bela, a área da Fera, a área do Lumière. Né? O nome, todos os nossos nomes, a gente tem um ensaio que é o Sitzprobe, que é o primeiro ensaio de elenco com orquestra. Isso tudo vem da ópera. Né? O condutor, né? O maestro, os nomes todos, né? O ensemble, né? O coro é ensemble, né? O ensemble. Dependendo de onde a gente isso é legal porque, nesse sentido, então, por mais que tenha o lance do entretenimento, para voltar a essa dicotomia aí que a gente estava falando, ou seja, ela continua tendo como horizonte, pelo menos, a ideia de confluência de artes, né? Tipo assim, sim, a exigência é essa, já. Né? Tipo, a cenografia é o cara também das artes plásticas, vamos dizer assim, o canto, a dança, a atuação, ou seja, por mais então que se possa falar, e aí retomando aquela nossa conversa do começo, né, de que essas coisas, na verdade, geralmente as pessoas gostam de distinguir, quando na verdade elas são muito melhor vistas quando elas estão juntas, o musical é um excelente exemplo para falar dessa conexão profunda, né? O nosso trabalho é artístico. Isso é uma coisa muito importante. A equipe toda é de artista. Isso que você está falando é bem importante. Sim, são artistas plásticos. Os dois aderecistas da Bela Fera eram artistas plásticos. A gente tinha um grande camareiro, Carlão, que ele é carnavalesco. Mas ele estava lá, além de estar lá nesse trampo, né, braçal, de trocar roupa das pessoas, a Bela Fera é desesperador, tá? Se custava R$200 para assistir o espetáculo da primeira fila, devia custar R$1.000 para assistir da coxia, porque tinha até mão e contramão naquele negócio. Então, o nosso trabalho é artístico. A entrega dele no sentido de resultado pode ser visto como entretenimento, mas é um entretenimento a partir do material artístico. Eu acho que é aí que eles não precisam se combater, eles não precisam ir contra um ou outro. Eu não tenho que muita gente do teatro que assim, me recriminou muito, porque eu fui criado lá no teatro, trabalhei com a Antônia Bujanra, trabalhei com os caras assim que chegam a falar, pô, mano, você vai fazer musical? Tagarela.